E parece que o Kang realmente estava controlando a AVT para evitar uma guerra multiversal como ocorreu no passado. E nesse vídeo a gente vai conversar, vamos ver qual foram as duas versões, porque a gente teve duas versões dessa guerra multiversal, que uma veio da AVT e a outra veio do próprio Kang, que seria a versão oficial. Mas tem alguns detalhes que é legal prestar atenção. Eu mantenho vocês seguros e se vocês acham que eu sou mau, então esperem só até conhecerem minhas variantes. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale do Ale Nerd, seu canal sobre Marvel e DC. E hoje a gente vai falar sobre Loki, o episódio final que chegou com tudo. Ele veio aqui para confirmar muitas teorias de que o Kang realmente está controlando a AVT. Ele era o grande vilão de Loki, vamos dizer entre aspas, né? A Marvel outra vez conseguiu construir um vilão muito bem, mesmo que em um único episódio a gente não teve muito dele. Ainda assim foi um vilão com uma motivação legal, a gente descobriu que ele não está controlando a AVT simplesmente porque ele tem fome de poder. Na verdade ele está controlando aquilo para evitar uma grande guerra e a destruição das realidades, que meio que já era a história que tinha sido contada pela AVT. Mas conforme a gente avançou na série, fomos perdendo a confiança na AVT e não acreditamos mais. E aí a Marvel faz isso e mostra pra gente um vilão muito foda, com uma motivação muito boa, assim como o Thanos também tinha uma motivação legal, e é isso que faz um bom vilão. Agora a gente pode esperar porque vai ter mais Kang, vai ter muito mais Kang, e se bobear ele vai ser o grande vilão da fase 4 do MCU. E antes de conhecer a versão do Kang, a versão que a gente conheceu da AVT, foi daquele vídeo de apresentação onde a senhorita Minutos explica para as variantes tudo que a AVT faz, o trabalho deles. E é nesse vídeo que ela diz que há muito tempo atrás rolou uma grande guerra multiversal e nesses tempos aí as realidades se chocavam uma com a outra, quase se destruíram e até surgirem os sagrados, os poderosos Guardiões do Tempo, que eles reorganizaram, reuniram todas as linhas do tempo em uma única linha do tempo e mantiveram ela assim. Eles cortam e podam qualquer realidade que fuja desse fluxo, que é o fluxo sagrado, a linha do tempo sagrada. E essa era a versão que a gente acreditava até o episódio 6, a gente acreditava até o episódio 4 pelo menos. É bem parecida com a versão do Kang, mas a grande diferença está no objetivo final. Segundo a lenda da AVT, os Guardiões do Tempo não estavam presentes na AVT simplesmente porque eles estavam ocupados reescrevendo o fim dos tempos. Eles estavam reorganizando para que nos fins dos tempos tudo desse certo e tal, aquele blá blá blá. Essa parte eu nunca acreditei, principalmente quando chega a parte fim dos tempos, que eu não sei realmente se existe o fim dos tempos, né? Mas ainda assim, essa é a grande parte que é diferente, o resto é bem parecido com o que o próprio Kang disse. Segundo Kang, ele tinha uma variante que existia na Terra do século 31 e era um cientista. E galera, quem conhece os quadrinhos ou já viu algum outro vídeo falando sobre o Kang, sabe que o Kang é um descendente direto do Reed Richards e ele tem inteligência suficiente. O Reed Richards é o homem mais inteligente da Terra. Então no século 31, com várias tecnologias, é bem possível que aquele Kang realmente tenha conseguido fazer tudo o que o Kang disse. No caso, esse Kang do século 31 descobriu que vários universos estão alinhados um com o outro, são as realidades paralelas, o multiverso. E aí esse Kang descobriu uma forma de viajar entre o multiverso, e foi o que ele fez, só que ele não foi o único a descobrir essa forma de viajar pelo multiverso. Houve outros universos, onde variantes, outras versões do Kang também descobriram a mesma coisa ao mesmo tempo, e elas começaram a viajar de um universo para o outro, e no começo foi tudo paz. Segundo a história desse Kang, no começo foi tudo paz, até porque era tudo Kang, era a mesma pessoa, então o ego deles meio que estava sendo massageado ali. Porém, nem todos os Kangs eram legais, isso é o que o Kang de Loki, o Kang da série, fala pra gente, o que é um ponto a se notar, porque se ele fala que nem todos são legais, que nem todos tinham boas intenções, então significa que alguns tinham sim boas intenções, e é essa parte que eu quero prestar atenção, porque entre essas versões variantes boas do Kang, no comecinho, quando ele conta a história no começo, eles começaram a trocar tecnologia e conhecimento de cada universo. E nessa parte que ele fala, a gente consegue ver que eles estão com aquelas bombas de resetar a linha do tempo, o monitor que a AVT usa, tudo isso que parece que na verdade a tecnologia da AVT que a gente vê sendo usada, né, na série do Loki, na verdade foi criada por uma união de Kangs de vários universos e não apenas um único Kang, que é o que é apresentado pra gente no episódio 6.
Em outro momento, quando o Kang começa a dizer que alguns Kangs começaram a querer invadir universos, conquistar realidades, que realmente eles fazem jus ao título de Kang o Conquistador, ele diz que esses Kangs começaram a viajar de universo em universo e aí houve uma grande guerra que colocou toda a realidade em risco. Então o Kang deve ser realmente poderoso, pelo menos em questão de tecnologia, né? Vamos ver como vai ser aqui no MCU, já que o Kang no episódio 6 não mostrou nada demais, ele tava com Temp Pad, por isso ele não conseguiu ser atingido. A habilidade de luta a gente quase não viu nada dele. Mas é interessante que nessa parte onde a gente vê a guerra entre os Kangs que rolou, eles estão usando bastões. E esses bastões são os mesmos que a AVT usa, de resetar a linha do tempo, de resetar, de podar a pessoa no caso. Então por que os Kangs estão usando aquilo? Porque a gente sabe que esse negócio de podar uma variante, na verdade você está apagando ela e mandando ela lá para os fins dos tempos, que seria onde ela seria engolida pelo Alioth. E aí a dúvida que eu fico é por que os Kang usavam isso? Será que o Alioth já estava lá naquele lugar que ele está desde o início dos tempos? Desde dessa guerra aí entre os Kangs, o Alioth já estava lá? E aí, quando o Kang era resetado, ele era mandado pra lá também? Ou aquele lugar todo vazio foi montado pelo Kang, que é o vilão da série do Loki? Porque é dito que o Kang descobriu o Alioth, e aí ele domou ele, começou a controlar ele e usou ele para acabar com essa grande guerra dos Kangs. E basicamente fica implícito que ele cometeu um grande genocídio, porque se realmente existiam vários Kangs e várias realidades juntas, um multiverso, o trabalho dele foi gigante. Ele saiu de multiverso, de universo em universo, apagando realidade, tempo, até que só restasse uma única. E aí ele teve que assumir o trabalho de ficar de olho, criou a AVT. Essa foi a grande criação da AVT no fim das contas. Não teve diferença entre a explicação da senhorita Minutos no primeiro episódio e a explicação do Kang no último episódio. Só o que muda é essa explicação do Kang de que a guerra não aconteceu entre realidades mesmo, e sim entre Kangs. O que também já deve ser perigoso pra caramba. E uma outra pergunta que eu fico aqui, eu não sei se vocês estão se perguntando a mesma coisa, é por que o Kang mentiu sobre tudo isso? Porque a gente sabe que a história dele é foda demais. A história que ele criou, pelo menos a que ele criou não, né? A história que realmente aconteceu entre a guerra entre os Kangs, foi o suficiente para fazer o Loki, que é o rei dos mentirosos, a confiar nele e ainda tentar impedir a Sylvie de matar ele. Então o Loki percebeu o perigo, que é um perigo gigante. Foi uma história verdadeira. Então por que o Kang não contou essa história desde o início? Ela é bem mais aterrorizante do que aquela história dos Guardiões do Tempo, manter a linha do tempo sagrada. Agora a gente tem um inimigo para temer para os próximos filmes. Se ele tivesse contado desde o início, talvez tudo que aconteceu em Loki não teria acontecido, se a AVT já soubesse desde o início. Mas o meu chute é de que ele fez isso simplesmente para se manter seguro, porque se de repente alguém, como a Sylvie mesmo fez, tente matar, assassinar quem está por trás da AVT, o líder da AVT, como ela tentou fazer com os Guardiões do Tempo, ela seria atraída para aquela farsa dos Guardiões do Tempo. Ela não iria diretamente aonde está o Kang e mataria ele, e aí comprometeria todo o multiverso. No caso, realmente eu acredito que os Guardiões do Tempo foram um disfarce para o Kang, por isso que ele inventou toda a história, baseada na própria história dele, para manter qualquer inimigo longe dele, até porque também corria o risco de repente uma única ramificação escapar da linha vermelha e aí formava um segundo universo, mesmo que um único universo. Se existisse um Kang lá, ele iria diretamente até o Kang. Então realmente era perigoso. Então eu acredito que é por isso que ele fez esse disfarce. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessa história de guerra do multiverso, o que esperar, né, que agora vai ocorrer uma nova guerra de multiverso, uma nova guerra de Kangs. Não sei se vai ser só os Kangs lutando entre si ou é o Kang lutando com vários heróis. A gente sabe que o Kang já está confirmado para Homem-Formiga 3. Mas comenta aqui embaixo que eu quero saber qual é a sua opinião. Já aproveita para deixar um like no vídeo e se inscrever no canal também, que eu vou trazer mais vídeos de Loki. Já foi confirmado uma segunda temporada, então vamos ficar esperando junto e até lá a gente vai ficar conversando sobre essa série maravilhosa. Bom, nas telas finais eu vou deixar mais vídeos para vocês conhecerem melhor o canal e a gente se vê no próximo vídeo.